O meio ambiente é um tema relegado, segundo, terceiro, quarto plano no Brasil. Marina Silva foi, no passado, o grande símbolo de defesa do meio ambiente. No meu entender, ela decidiu debater todas as pautas, ser candidata a presidente. O motivo foi um motivo inicialmente fortuito, pelo menos na eleição de 2014, por conta lá da tragédia que acometeu Eduardo Campos. Então aquele foi um motivo, né, que a levou a ser candidata, e ela insistiu na aventura e teve um desempenho muito ruim na eleição de 2018. Uma pena que isso tenha acontecido. Na eleição de 2018, pesquisas publicadas, né, pesquisas públicas, eu já sistematizei alguns desses dados, quando se perguntava qual candidato que defendia, que mais se posicionava sobre vários temas, corrupção, política social, desemprego, então tinha lá as respostas, né, Bolsonaro e Haddad, e tinha aqueles que não respondiam, o percentual. Quando chegava em meio ambiente, era o maior percentual daqueles que não sabiam qual dos dois candidatos portavam essas pautas à defesa disso. Né? E aí, não havendo uma defesa, mesmo que tenha sido do PT, do candidato derrotado, fica mais fácil passar o rolo compressor por cima do meio ambiente. É o que está acontecendo agora. Eu até me sinto envergonhado de me referir ao ministro Ricardo Salles como um ministro do meio ambiente. É uma terminologia formal que todos nós seguimos, mas ele é o antiministro. E hoje é o antiministério. Quer dizer, existe um ministério, foi colocado ali uma pessoa para... O que aconteceu? É interessante, né? Eu sempre enfatizo aqui nos meus vídeos a necessidade da construção das instituições. Os seres humanos passam e as instituições ficam. Foram construídas no Brasil instituições de controle e fiscalização da área ambiental. Então basta que o ministro desmonte tais instituições, faça com que seus operadores, as instituições são operadas por seres humanos, por indivíduos, faça com que eles deixem de operar, minem a credibilidade deles, que essas instituições vão perdendo valor e a área ambiental vai sendo cada vez mais descuidada, mais relegada ainda ao quinto, sexto, sétimo, oitavo plano. A devastação ambiental, olha, eu trouxe aqui para mostrar aqui para você esse livro, é um livro imenso, né, de um escritor famoso, Colapso, Jared Diamond. Ele tem vários trabalhos muito bons. Neste livro aqui, ele chama atenção para sociedades do passado que entraram em colapso, total colapso, por conta da destruição ambiental. O exemplo clássico é a Ilha de Páscoa, que ficou famosa por aquelas estátuas gigantescas, né, aquelas esculturas gigantescas de cabeças de pessoas. Né? Aquela ilha já foi uma ilha habitável há séculos atrás. E a população que lá desembarcou, ela destruiu inteiramente a natureza lá. E ela ficou desabitada. Ela é objeto de turismo, é um ponto pitoresco do globo por conta dessas esculturas imensas. Mas o que os cientistas, né, sabem hoje em dia? As sociedades são sustentáveis, a população, o desenvolvimento, desde que haja sustentabilidade ambiental. E esse livro trata disso. Ele mostra sociedades do passado que entraram em colapso, total colapso. O que é o colapso? Né? Aquela sociedade era capaz de sustentar uma determinada quantidade de pessoas e deixou de ser capaz de fazer isso. As pessoas tiveram que ir embora. A Ilha de Páscoa foi todo mundo embora. A Groenlândia, em inglês, ele tem um capítulo aqui sobre a Groenlândia, em inglês é Greenland, Terra do Verde. Ele começa o capítulo dizendo, bom, eu desembarquei lá para conhecer, e aí fiquei abismado, porque o nome disso aqui era Terra do Verde, não tem nenhum verde, é tudo neve. Né? E aí ele foi fazer a história, um livro muito erudito, foi fazer a história da Groenlândia, mostrou que ela tinha inicialmente uma ocupação muito antiga, não que lá os esquimós que foram parar lá, os inuits, né, que foram parar lá, não tivessem devastado a natureza.
eles o fizeram, mas eles fizeram de maneira muito mais sustentável do que os vikings que depois foram para lá. A alimentação da população mais antiga da Groenlândia, Greenland, né, a Terra do Verde, ela vivia muito da pesca de focas, de baleias, e os vikings chegaram lá e levaram o gado, né, não o gado boi, né, mas levaram outro tipo, né, levaram lá ovelhas, e aí isso exigia alimentação, para essa alimentação, ele exigia cercado, exigia determinadas coisas que eles começaram a devastar muito mais o que havia lá de floresta. E aquilo ficou insustentável e não conseguiu mais sustentar a população. Então ele narra com muito detalhe isso, né? Aquilo não conseguiu mais sustentar a população, eles tiveram que ir embora. E houve um despovoamento. Então, o colapso o resultado final do colapso é o despovoamento. Em algum momento, existe um capítulo sobre a Austrália que ele trata o seguinte na Austrália. Ele mostra que hoje a Austrália também entrou em colapso ambiental, está tentando reverter isso, tomando várias medidas e está conseguindo. Mas a Austrália, em algum momento da história, ela não consegue mais aumentar a sua população porque a sustentabilidade interna é impossível. Ela tem que importar tudo. As terras começou a ter salinidade nas terras por conta da devastação ambiental. Pragas, né, culturas que vieram de outros lugares, animais que destruíram. Teve uma praga lá de sapo cururu. O sapo cururu é do Brasil, não é da Austrália. Então foi parar lá, uma destruição completa. Então são várias as maneiras em que há destruição. O Brasil está fazendo isso hoje. O Japão, que é um caso aqui, um caso de sucesso, o Japão foi inteiramente devastado até 1650. Até que lá uma dinastia, lá Tokugawa, né, os shoguns, decidiram que iriam recompor a área florestal do Japão. Hoje o Japão é um dos países mais florestados do mundo, 80% de cobertura vegetal das montanhas, e nós comemos comida japonesa e nós associamos a comida japonesa aos frutos do mar. Não era assim até 1650. Essa foi uma medida tomada pelo shogunato de então, a partir de então, para colocar menos pressão na agricultura que devastava as terras a fim de ter, enfim, de ter mais terras agrícolas, devastava as florestas. Então, toda a culinária hoje japonesa, que conquistou o mundo, ela tem a ver com preservação ambiental. Nós já sabemos, e aqui é um livro, né, isso aqui é conhecimento científico, né, não é terra, né, a coisa da terra plana, né, os terraplanistas. Aqui são dados reais, mostrando sociedades que entraram em colapso. A ilha lá, o Haiti, e a República Dominicana estão numa mesma ilha separada, né, por uma fronteira vertical de 100 e tantos quilômetros. O Haiti entrou em colapso ambiental, a República Dominicana não. Teve um presidente que foi ditador, que tomou medidas muito fortes de preservação ambiental. A cobertura vegetal da República Dominicana é imensamente maior, imensa, nem se compara com a do Haiti. E uma sociedade é muito pobre, o Haiti, e a outra não. Se eu não me engano, recentemente, a renda per capita, o PIB per capita da República Dominicana ultrapassou o PIB per capita do Brasil. Ora, o que o ministro Salles, Bolsonaro, sua equipe, despreza tudo isso que eu falei até agora. Então nós estamos vendo um total descaso com relação à devastação da Amazônia. Já devastamos a Mata Atlântica. Toda a população do Brasil, grande parte da população do Brasil, não por acaso, vive nas áreas nas quais antigamente era a Mata Atlântica. Estamos tentando recompor esse movimento aí, SOS Mata Atlântica, é um movimento fundamental. Está havendo alguma recomposição da Mata Atlântica? Não a que seria a mais desejável, mas está havendo. Ora, a floresta amazônica é fundamental para o regime de chuvas do Brasil, está provado. Está provado. Os rios voadores. Escreva Floresta Amazônica, rios voadores. Faça uma pesquisa. A umidade que circula pela atmosfera, levando água da região amazônica para São Paulo, para Mato Grosso, para o Paraná, é imensa. Esse regime de chuvas proporcionado. Por quê? Porque a floresta amazônica é aos Andes. Então os Andes proporcionam uma corrente de ventos que traz a umidade para o Brasil.
Na mesma latitude de São Paulo, né, no mundo inteiro, há desertos. No nosso caso, não há, porque tem a combinação da floresta amazônica com a Cordilheira dos Andes. E aí nós temos uma agricultura que é muito beneficiada, só é possível por conta desse regime de chuvas proporcionado por essa combinação. Isso é algo científico. E talvez em algum momento haja o risco de desertificação das áreas em que a maior parte da população brasileira vive hoje, né? São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, que tem a agricultura mais intensa, mais produtiva do Brasil e que uma população imensa do Brasil vive. Né? E isso está sob ameaça. Só que nada disso importa para o governo. E nada disso importa também para a oposição ou para as demais forças políticas. A gente precisa começar a debater antes que seja tarde demais. Precisa começar a debater esse tema. Eu trago ele da perspectiva que eu gosto, da perspectiva que é a minha zona de conforto, que é a perspectiva das evidências, né, dos fatos, recomendando isso, né? Essa leitura é um livro grande, você não é imenso o livro. Eventualmente você não vai ler todo o livro, mas basta alguns capítulos, né? E pulando e vendo, né, o caso da Groenlândia, da Austrália, do Japão, do próprio país dele, dos Estados Unidos, do estado de Montana, que ele começa o livro abordando isso. Então, está em jogo, né, o futuro do nosso país e assim, a gente não pode errar porque conhecer um assunto nos torna responsáveis, entender a causalidade nos torna responsáveis. A gente pode até não agir, né, mas sabendo que sociedades entraram em colapso por conta da devastação ambiental e que o Brasil pode algum dia, pode não acontecer, mas pode algum dia acontecer, é a nossa responsabilidade, quer dizer, não agir diante disso é uma irresponsabilidade e agir é algo responsável, é algo correto. Na verdade, no fundo, todas as forças políticas, mesmo a gente já sabendo, o governo não quer isso, o governo ele é devastador mesmo, anticientífico, contra, né, a natureza, o meio ambiente, né? Mas a oposição pode ser diferente, deve ser diferente. A mobilização internacional pode ser mais incentivada, alianças internacionais, né, de outros países com forças políticas aqui no Brasil. Então, é um pouco isso. Eu acho que esse é um tema relevante. Nós estamos vendo o ministro Salles sendo investigado por conta de várias suspeitas quando ele foi secretário de Estado no governo de São Paulo, secretário de Estado quando Alckmin foi governador. Ele hoje está gerindo um ministério importantíssimo por conta de tudo isso que eu falei aqui. Imagino, né, quem procede de um jeito num cargo que já ocupou tende a proceder da mesma maneira em outros cargos, imagino que ele possa estar procedendo da mesma forma. Então, é dever, né, de todos aqueles que valorizam os fatos, o conhecimento científico, as evidências, se opor a tudo isso que está acontecendo no que diz respeito ao meio ambiente no Brasil.